Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou Gisele Miranda e esse canal foi feito para que você possa potencializar a sua inteligência emocional, perceber e reconhecer as suas emoções e gerenciar as suas reações. Nós estamos aqui numa série que é Descomplica, Se Liga e Realiza, para te levar para uma vida mais plena e feliz. A gente começou essa série descobrindo como é que funcionam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos e passamos até agora por dois compromissos que a gente vai assumir para que a gente consiga ter mais resultado em relação à nossa vida emocional e ao equilíbrio que a gente pode desenvolver. Antes da gente começar o terceiro compromisso de hoje, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve para você acompanhar toda essa série até o fim, como também outros vídeos de novidade. Esse terceiro compromisso é um compromisso muito importante, porque ele vai ser o nosso freio. E o que é esse terceiro compromisso? Não tire conclusões precipitadas de uma situação. Por quê? Lembra de toda a situação que a gente estava falando? Que o mapa, o que um pensa, é diferente do que o outro pensa. Tirando conclusões precipitadas, a gente às vezes pode se enganar demais e pode se machucar até, criando pensamentos e sentimentos que não vão nos ajudar, criando crenças que vão nos limitar e que vão nos impedir de avançar a partir daquele momento. Existem algumas crenças que a gente alimenta que interferem nesse processo de julgamento. Como, por exemplo, quando a gente diz assim: se eu falar o que eu penso, eles vão me detestar. Eles não vão gostar de mim, não adianta, então é melhor eu nem falar o que eu tô pensando. Se eles me amassem de verdade, eles já deviam saber o que eu estava pensando faz muito tempo. Olha, isso são apenas crenças que a gente alimenta achando que o outro tem a obrigação de saber o que está passando na nossa cabeça. E por mais que o outro até quisesse saber, se você não contar, ele não vai conseguir saber. Então, às vezes, a gente se apressa para tirar uma conclusão, se precipita e acaba tomando um sentimento, assumindo ali um sentimento que não vai ser favorável ao que a gente desejaria. Na PNL tem um termo que a gente usa que é leitura mental. Na verdade, até um pressuposto, né? O que quer dizer isso? A gente acha que sabe o que o outro vai falar. Então a gente até interrompe. A pessoa começa a falar, a gente fala: não, eu já sei. Mas você já sabe o quê? Eu ainda nem falei. A gente acha que é capaz de ler o que está passando na mente da outra pessoa. Mas a gente não tem essa habilidade de ler a mente do outro. A gente simplesmente deduz que sabe, mas na verdade não sabe. E aí a gente se precipita dessa forma. Não se precipitar em relação a julgar alguma coisa é um compromisso importante para que você possa entender de fato a situação que está acontecendo com você e aí depois você define o que é melhor fazer com ela em outro momento. Um grande problema que a gente cria, inclusive quando a gente vai tirando conclusões precipitadas, é que quando a gente deduz que já sabe o que está acontecendo, a gente vai tirando crenças dali e vai alimentando o nosso sistema de crenças com coisas que não são verdades. E a partir de um momento que você definir que aquela é a sua verdade, lembra do processo que acontece. Você vai tomar aquilo como verdade, vai fazer todo o seu corpo trabalhar em função daquela verdade. Então você acha que ele fez isso porque ele não gosta de você ou porque a outra pessoa não gosta de você, porque se ele gostasse de mim ele não teria feito. Mas isso foi você que se apressou para tirar essa conclusão. Só que se você alimenta aquilo de que a outra pessoa não gosta de você, você já vai se comportar de forma indiferente e vai acabar fazendo com que aquilo que você acreditou se torne realidade para você. E nem sempre precisa ser dessa forma. É importante que você escolha tornar realidade aquilo que de fato vai fazer você mais feliz. Uma frase clássica de um momento em que a gente se precipita é quando a gente
fica sabendo de uma determinada situação e aí de imediato a gente fala, mas como ele pôde fazer isso comigo? Como que ela fez isso comigo? Eu não tô acreditando, logo ela. Como é que ela fez isso comigo? Se você acabou de tomar conhecimento do fato, não se precipita para tirar uma conclusão, porque é daí que vai surgir esse pensamento, essa crença, que pode envenenar o seu jardim. Assim como a semente que a gente escolhe o que lança ou não, quando a gente se precipita julgando e achando que sabe o que está passando na cabeça da outra pessoa, é como se a gente estivesse jogando um veneno nesse jardim e até contaminando uma série de flores que estão lá florescendo, crescendo, bonitas. Então, cuidado com esse veneno que você mesmo pode colocar. Por isso, esse compromisso é importante. Uma forma de você eliminar essa questão de se precipitar é você perguntar mais para outra pessoa sobre aquela determinada situação. Então, nesse exemplo em que você se espanta porque que a pessoa fez isso, em vez de você ficar já remoendo aquilo e pensando, nossa, como é que ela fez isso comigo? Pergunta para a pessoa o que de fato aconteceu, por que ela fez o que ela fez. Fazendo perguntas, você vai conseguir entender o que passou no mapa da outra pessoa, né, no pensamento da outra pessoa. E também vai conseguir entender quais são os pensamentos que você vai escolher levar para o seu jardim. Quais são as sementes dessa conversa que você quer levar para dentro do seu jardim? Da mesma forma que a gente se precipita para julgar e para dizer que já sabe o que está acontecendo, a gente se precipita para sofrer. E essa série serve para que você consiga ter uma vida mais leve, mais equilibrada. Então você não precisa apressar nada. Escolhendo o momento certo e o sentimento certo, você vai conseguir entender qual é a emoção que tem que entrar aí no seu coração. Você passa a ser mais seletivo sobre aquilo que realmente vai fazer parte do seu jardim, para que você alcance o equilíbrio emocional que você está aqui trilhando e buscando nessa jornada. Quando a gente fala de um processo de mudança, lembra que você está indo contra ao tribunal, né? As leis que já estão instituídas no seu pensamento. Então, praticar esses 3 compromissos pode ser um processo desafiador no primeiro momento. Tudo depende das crenças e dos pensamentos que você quer escolher para a sua vida. Então, escolha não se precipitar. Permita-se aceitar que você pode fazer essa escolha num segundo momento. O que pior pode acontecer se você fizer perguntas? Somente ter respostas. Então, antes de fazer um pré-julgamento, pergunte mais. Assim você vai desenvolvendo esse hábito de não se precipitar. E junto com esse hábito, vem a felicidade de não precipitar sofrimento ou sentimentos ruins que não vão fazer nenhum bem para você e que de alguma forma vão impactar também nos seus resultados. Porque lembra que tudo que acontece no mundo externo aconteceu primeiro no mundo interno? Então toda vez que você se desequilibra, que você se irrita, que você chateia, inevitavelmente você acaba influenciando o seu ambiente externo. E aí você pode ter atitudes ou comportamentos que você não gostaria de ter. E se você tiver esse comportamento, depois você vai se arrepender, pode se arrepender. E se isso virar uma sentença no seu tribunal, você traz sofrimento, traz peso, e você pode simplesmente optar por fazer esse processo de uma outra forma. Então, não se precipite. Permita-se ser mais feliz, mais leve. Assuma esse compromisso com você. Pergunte mais, assuma a liderança das suas emoções, seja protagonista da sua história. Eu te espero no próximo vídeo para a gente encerrar essa série e falar do 4º compromisso.